Meus irmãos, eu queria, a título de introdução, ler com você um texto da Palavra de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20. E nós vamos ler o versículo de número 11 em diante. Eu queria que você, nesse momento, mesmo aí na sua casa, parasse tudo o que você está fazendo e que nesses próximos 30 minutos, essa meia hora, você meditasse comigo na palavra do Senhor. Todos aí com a sua Bíblia aberta, vamos ler então a partir do versículo 11, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram embora meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse: Senhor, se o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então ela, voltando-se para ele, disse, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém, meus irmãos? Mais uma oração, se pudermos, pedindo para que o Senhor nos dê a revelação da sua palavra, para que o seu Espírito fale de forma profunda conosco. Pai, esta é a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija e nos conduza na meditação dela, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meus irmãos. O tema dessa noite é Encontros de Ressurreição. Nós iniciamos hoje o mês de abril, o mês onde nós celebramos o feriado mais importante da fé cristã, que não é o Natal, mas o feriado mais emblemático para o cristianismo é a Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. E em celebração, em comemoração à Páscoa, a ressurreição de Jesus, nesse mês de abril que se inicia hoje, nós queremos falar um pouco na quarta-feira sobre a ressurreição. E hoje eu quero começar essa série falando sobre encontros de ressurreição, em homenagem ao mês de abril, o mês da Páscoa. A ressurreição, irmãos, é a maior esperança do cristão. A ressurreição é o atestado da vitória de Jesus sobre o nosso último inimigo, a morte. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele explica minuciosamente a doutrina da ressurreição. E ele nos mostra que se nós não cremos de fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é uma fé vã. Ele chega a dizer aos Coríntios que, se nós esperamos em Jesus somente nas coisas dessa vida, nós seremos os mais miseráveis ou até infelizes dos homens.
E ele escreve de forma detalhada e de forma minuciosa aos Coríntios, falando sobre a ressurreição, porque a igreja de Corinto era uma igreja composta, na sua grande maioria, por gregos. E os gregos, eles tinham uma crença que o corpo é a prisão da alma. Então, para eles, a questão da ressurreição do corpo era algo escandaloso. Eles não conseguiam compactuar com essa ideia de que Jesus ressuscitou num corpo, e que também aqueles que creem em Jesus ressuscitariam num corpo. Para eles isso era loucura. Então Paulo, escrevendo àquela igreja, ele vai então explicar a doutrina da ressurreição. Se você quiser, irmão, entender um pouco mais sobre isso, leia hoje mesmo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É o capítulo mais extenso do Novo Testamento. E tem 58 versículos. Então leia lá o capítulo de número 15 e você vai entender um pouco da doutrina da ressurreição. Nossa ideia é falar um pouco sobre essa doutrina durante essas próximas quartas-feiras. Mas entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, o que é a ascensão? Ressurreição foi quando Jesus, ele ressuscitou depois de morrer, depois de 3 dias, ou ao 3º dia ele ressuscita da morte. E a sua ascensão é quando ele vai, de fato, volta para o seu lar celestial, volta para o Pai. Entre esse intervalo da sua ressurreição e a sua ascensão, passaram-se 40 dias. Então, durante 40 dias, depois da sua ressurreição, Jesus ainda ficou aqui na terra. E ele teve alguns encontros fascinantes com algumas pessoas. Ele escolheu a dedo algumas pessoas, nesse período em que ele tinha ressuscitado, para ter encontros, marcou encontros com essas pessoas. Na verdade, Jesus, ele fez aparições gloriosas depois da sua ressurreição, para que todos tivessem a testificação e que tivessem testemunhas oculares que de fato a ressurreição aconteceu. Para que as pessoas depois não falassem que era um mito, que era uma crença. Então até o próprio apóstolo Paulo fala que Jesus apareceu a 500 pessoas que foram testemunhas oculares, ou seja, presenciaram a sua ressurreição. Tem até um encontro de Jesus com os seus discípulos que parece cena de Hollywood. Os discípulos estão fechados numa sala e de repente Jesus chega no meio deles atravessando as paredes, porque agora Jesus tinha um corpo glorificado. Mas nessa noite, irmãos, eu escolhi 3 encontros que Jesus teve com pessoas após a sua ressurreição, e que esses encontros após a sua ressurreição teve um propósito. Por quê, irmãos? Porque a morte física de Jesus, trouxe para os seus discípulos e para alguns dos seus seguidores a frustração, a quebra de alguns sonhos. As pessoas tinham perspectivas, esperanças e sonhos sobre a pessoa física de Jesus. E a sua morte na cruz despedaçou, a sua morte na cruz frustrou muitos desses sonhos que as pessoas tinham sobre o Jesus, a pessoa física de Jesus. E por muitas vezes, meus irmãos, Deus frustra ou quebra sonhos que nós temos. Deus frustra projetos, planejamentos, ideais que nós temos, mas não porque Ele tem prazer em nos frustrar, não porque Ele tem prazer em dizer não para nós, não porque Ele tem prazer em que algo que a gente deseja muito não aconteça, mas porque Ele tem sonhos superiores. Os pensamentos do Senhor
são mais altos do que os nossos. Assim são os seus projetos também, mais altos, superiores e mais sublimes do que os nossos próprios projetos. Então, muitas vezes na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada de fé, o Senhor acaba frustrando sonhos, acaba não cumprindo expectativas que nós temos sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem sonhos de ressurreição, sonhos superiores. E eu escolhi 3 encontros para ilustrar essa verdade com vocês nessa noite. Então nós vamos falar sobre 3 personagens que tiveram os seus sonhos frustrados com a morte física de Jesus, mas que Jesus foi e restaurou esses sonhos, dando sonhos superiores, sonhos novos. E a primeira pessoa é a personagem desse texto da ressurreição de Jesus que nós lemos nessa noite. O primeiro personagem que eu queria conversar com vocês é Maria Madalena, ou Maria de Magdala, porque essa mulher, ela teve a sua vida transformada após ter um encontro com Jesus. Nós não sabemos muito sobre ela. O Evangelho nos fornece poucas referências a respeito dessa mulher. Mas o que o Evangelho nos fornece é suficiente para que a gente saiba que essa mulher, antes de ter o encontro com Jesus, antes de conhecer ao Cristo, ao Salvador, vivia uma vida de inferno. Ela vivia uma vida infernal. O texto fala que Jesus, ao se encontrar com ela, expulsou dela 7 demônios. Eu não sei se você já foi atormentado, ou se você conhece alguém que já foi ou está sendo atormentado pelos demônios. Uma pessoa que é atormentada pelos demônios, ela não tem paz. Ela vive um inferno existencial. Ela vive um inferno dentro de si. Ela vive uma perturbação constante. Uma pessoa que é a habitação dos demônios, ela não tem alegria. Ela não tem um sorriso no rosto. Uma pessoa que é atormentada e que ela é a habitação dos demônios, ela não tem autonomia de si. Muitas vezes ela não é senhor e nem senhora das suas próprias ações. Uma pessoa que é a habitação dos demônios, a melhor designação que eu poderia dar para ela é que ela é uma pessoa escrava. E Maria vivia essa escravidão. Ela tinha 7 demônios que a perturbavam. E a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, a Bíblia fala que Jesus expulsa esses demônios e automaticamente Maria passa a seguir Jesus. Passa a ser a sua discípula, passa a ser sua seguidora, passa a servi-lo juntamente com outras mulheres, com os seus bens, com os seus serviços, com a sua assistência. Então aquele encontro com a pessoa de Jesus mudou a vida e a trajetória de Maria de Magdala. E com certeza ela criou o quê? Expectativas de que sempre ela teria ali a presença física de Jesus. Quando ela precisasse de um conselho, ela iria ali aonde Jesus estivesse residindo e bateria na porta. Se fosse nos dias de hoje, mandaria um WhatsApp ou ligaria para Jesus. Então ela criou expectativas na presença física de Jesus. Enquanto Jesus estava caminhando à cruz, ali Maria acompanhava também. Até que Jesus de fato morreu. E com a morte de Jesus,
todos os sonhos que aquela mulher tinha colocado sobre a pessoa física de Jesus, ou a presença física de Jesus, também morreram. E ela aqui nesse texto vai até a sepultura de Jesus. Ela quer ali, pelo menos, lhe oferecer um funeral digno. Quer fazer ali uma última homenagem, mas o coração dela está quebrado. Os sonhos delas foram completamente frustrados. E quando ela chega no sepulcro, ela encontra a pedra removida e ela não encontra o corpo de Jesus. E ela olha e vê um homem que ela pensa que ser o jardineiro. Tem até algumas conjecturas que são interessantes, porque dizem que esse jardineiro era o segundo Adão, porque o primeiro Adão cuidava do jardim do Éden, e esse era o segundo jardineiro, que era Jesus. Mas o pessoal tem uma criatividade, né, gente? Vamos deixar essas heresias para lá, vamos voltar aqui para o texto. Mas Maria chega lá e ela pensa ser que é um jardineiro, e ela não reconhece que era Jesus ressurreto. E ela começa ali com o coração amargo, chorando, frustrada. Você sabe onde colocaram ele? Me diga onde colocaram ele, que eu quero ir lá, eu quero o corpo dele, eu quero preparar o funeral dele. E Jesus fala assim, mas a quem você está buscando? E ela fala, olha, se você sabe, me fala por favor. Até que Jesus fala, Maria, fala o nome dela. E quando ele fala o nome dela, aquela voz de Jesus, aquela voz poderosa de Jesus, rompe com aquela frustração, com aquela dor, com aquele luto que Maria estava sentindo, e ela reconhece que ali quem estava falando com ela era o Salvador, era o Senhor Jesus. Porque a voz do Senhor, ela tem poder, irmãos, de penetrar as profundezas do nosso ser. E eu acho interessante que Jesus chamou Maria pelo nome. E aquilo foi importante para Maria, porque ela entendeu que mesmo Jesus ressurreto conhecia ela. E eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo, me ouvindo. Jesus te conhece pelo seu nome. Você sabia disso? Você sabia que Jesus te conhece pelo seu nome? Jesus conhece o seu nome, o seu sobrenome, e Ele chama você pelo seu nome. E quando Maria falou Rabone, que quer dizer mestre, ela quis abraçá-lo, ela quis segurá-lo, ela quis deter a presença física de Jesus, e Jesus falou, não me toque, Maria, não me detenha. Aquilo não foi um gesto grosseiro de Jesus, mas foi um ensinamento para ela. Maria, agora não vai ser mais assim. Você continuará me tendo, você terá a minha presença, mas não será a minha presença física. Eu estarei com vocês, mas eu primeiro vou para o Pai, e depois eu estarei com vocês de uma forma ressurreta. E aquilo trouxe um novo sonho e uma nova perspectiva de Jesus para Maria. E é interessante que Jesus fala, vai e anuncia aos outros. Se a gente for pegar a etimologia da palavra, não a função, mas a etimologia da palavra, Maria foi a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus. Deus deu para ela um novo sonho. O sonho dela que se quebrou, Deus restaurou e deu para ela um sonho superior. Aleluia. A segunda pessoa que teve o encontro com Jesus após a sua ressurreição, na verdade não é uma, mas são duas. Eu sempre prego sobre esse texto, eu amo esse texto, que são os dois discípulos a caminho de Emaús. Não vamos ler o texto, mas se você quiser na sua casa, Lucas 24, a partir do versículo 13
até o 35, fala sobre 2 discípulos que tiveram os seus sonhos frustrados com a morte física de Jesus. Eles estão a caminho de Emaús, que ficava mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estão no caminho ali tristes, cabisbaixos, frustrados, com os seus sonhos quebrados, até que Jesus vai andando e segue viagem junto com aqueles 2 discípulos. E Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando no meio do caminho? E eles falam assim: mas vocês não sabem o que anda acontecendo, não? Você não está assistindo a Rede Globo, não está assistindo o Jornal Nacional, não está assistindo aí sobre o Covid-19? Não, a última notícia daquela época era a morte de Jesus. E ele fala: vocês não sabem do que aconteceu com Jesus? Nós sonhamos, nós pensávamos, nós planejamos que ele fosse aquele que iria restaurar Israel. Eles sonhavam com Jesus como sendo um líder político, um líder que iria restaurar a soberania de Israel, queria estabelecer um reino, e eles talvez seriam súditos nesse reino. Ele fala assim: agora a nossa esperança se quebrou, o nosso sonho se partiu, porque já é o 3º dia que ele morreu. Veja, a morte de Jesus trouxe frustração daqueles sonhos que eles tinham sobre Jesus. Aquela perspectiva que eles tinham sobre Jesus foi quebrada, foi frustrada, foi despedaçada, e eles estavam tristes, com o seu semblante caído, frustrados. E é interessante, irmãos, aqui fazendo uma conjectura, que nem Maria e nem os discípulos, quando viram Jesus, reconheceram que era ele. Isso porque, obviamente, na ressurreição, Jesus tinha um aspecto diferente do convencional. Mas trazendo isso para uma aplicação prática, os 2, tanto Maria quanto essa dupla, estavam com seus corações frustrados. Estavam com seus sonhos despedaçados. Estavam ali com as suas expectativas jogadas no chão. E parece que quando a gente se frustra, quando a gente está entristecido, quando algo que a gente deseja muito não dá certo, parece que a gente não enxerga mais a Deus. Parece que a gente não consegue contemplar o Senhor. Parece que a gente não consegue enxergar que Ele realmente está conosco e está ao nosso lado. Às vezes, por causa de uma frustração, nós perdemos a fé, perdemos a confiança, perdemos até a esperança e a fé de que o Senhor está conosco. Chegamos a dizer: se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. Se Deus realmente estivesse no controle dessa situação, Ele não permitiria que eu vivesse isso. E muitas vezes o nosso coração entristecido, o nosso coração frustrado, impede de nós contemplarmos que o Senhor está conosco, que o Senhor está do nosso lado. E eu acho lindo o que Jesus fez. Jesus começou a repreendê-los, exortando eles, explicando a lei. Jesus abriu as Escrituras e começou a expor as Escrituras para eles, e mostrar desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco, a lei, o que estava escrito a respeito do Messias. Esse é um desafio bom para a gente fazer. Ler e entender o que está escrito no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio a respeito do Messias. Tem muita coisa escondida ali no Antigo Testamento que já testificava sobre Jesus. E é interessante que Jesus comece a ensinar e mostrar e expor as Escrituras para eles. E aí que eu volto no início da minha fala. Como é importante nós nos voltarmos para a Escritura. Teve experiências com Deus que eu tive que me marcaram, que foram intensas naquele momento, mas passaram. Mas o ensinamento das Escrituras permanece.
permanece. Quantas coisas Deus falou com você e te ensinou lá atrás, que até hoje fala com você. Tem pregações que eu ouvi há mais de 20 anos atrás, e eu lembro até hoje, e ainda falam comigo, e ainda tocam o meu espírito, porque é muito importante a exposição da palavra pelo Espírito Santo. E enquanto eles ouviam, o coração deles queimavam, eles sentiam a presença do Senhor. E quem dera, irmãos, que você na sua casa, você que me assiste, que ao ouvir a palavra do Senhor, ela também esteja queimando e tocando o seu coração. Essa é a minha oração. E quando Jesus explica para eles que os sonhos deles eram sonhos terrenos, eram sonhos carnais, eram sonhos com o viés humano, mas que Deus tinha sonhos superiores para eles, que Deus tinha sonhos de ressurreição para eles. Então Jesus vai ministrando o coração daqueles homens que estavam frustrados, quebrados, desesperançados, e vai trazendo um novo sonho, vai trazendo uma nova visão, vai trazendo um sentimento de recomeço e de um olhar mais abrangente, até que os olhos deles se abrem e eles percebem que o Senhor estava com eles. Aleluia, meus irmãos. E eu, terminando aqui a nosso último personagem que se encontrou com Jesus, ou que Jesus foi ao encontro dele depois da ressurreição, eu queria falar sobre Pedro. O Evangelho também de João, capítulo 21, nós não precisamos ler, mas eu queria falar sobre Pedro. Esse será o nosso último encontro de ressurreição dessa noite. Pedro, irmãos, era uma pessoa que tinha ambições muito altas dentro do colégio apostólico. Pedro era uma pessoa que sonhava em fazer algo digno e significativo para Deus. Ele tinha sonhos para com Deus. Tinha sonhos de quem ele seria na igreja ou no reino de Jesus. Pedro era uma daquelas pessoas positivas, autoconfiantes e também impulsivo. Pedro tinha um grande sonho, fazer algo grande, significativo para Deus, algo que o destacasse entre os outros e algo que fizesse com que ele se tornasse um grande e importante homem de Deus. Pedro, ele queria a liderança da igreja, porque ele tinha uma promessa ali de Jesus. Então, quando ele ambicionou aquela liderança, ele queria de alguma forma se sobressair aos outros, mostrar que ele era mais capaz, que ele era mais corajoso, que ele amava mais a Jesus do que os outros, que ele era mais perfeito do que os outros. Pedro, ele tinha essa grande ambição e esse grande sonho de ser alguém importante para Deus e alguém significativo no reino de Jesus. E um dia, Jesus, conversando com ele, fala: Pedro, Satanás está rogando por ti, para te peneirar. Eu intercedi por você. E Jesus fala: olha, Pedro, antes que o galo cante, antes que o despertador toque, você vai me negar 3 vezes. E Pedro fica bravo com Jesus quando Jesus fala isso para ele. Ele fica bravo com Jesus e faz um discurso de defesa, de autodefesa, cheio de justiça própria. Ele fala: Senhor, ainda que eu tenha que morrer junto com o Senhor, eu não te negaria. Ele chega a dizer que se todos os outros apóstolos ou discípulos o negassem, ele não o faria. Pedro confiava em si mesmo, que ele era alguém especial, que ele era um homem de Deus e que ele amava por si só a Jesus mais do que os outros. E
Contudo, irmãos, todo aquele discurso de Jesus, de Pedro, sobre Jesus, era um discurso que se concentrava na força dele mesmo. Então ele achava que ele poderia ser fiel a Deus, ou fiel ao Senhor, pela sua própria força, pela sua própria convicção de caráter. Ele achava que ele podia amá-lo acima dos outros, pelo seu próprio amor, e que ele poderia servir e fazer algo significativo para o Senhor, com as suas próprias forças. Mas o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Pedro falhou, negou 3 vezes o Senhor Jesus, e na última vez ele ainda praguejou e amaldiçoou, dizendo: eu não conheço tal homem. Todo o sonho de lealdade que Pedro tinha a respeito de Jesus foi por água abaixo. Todo o sonho de fidelidade que ele sonhava em ter para com o Senhor foi desfeito. Tudo aquilo que ele tinha como projeto de ser um grande homem de Deus foi soprado pela fraqueza do seu próprio eu. E ele então chorou e chorou e chorou amargamente, porque ele entendeu que ele tinha estragado tudo. Que o sonho dele de ser alguém importante no reino de Deus, de ser um servo leal e fiel ao Senhor, tinha falhado. Então, Jesus, após a sua ressurreição, vai ao encontro de Pedro na praia. Vai ao encontro do Pedro que tinha perdido o sonho de ser pescador de homem e tinha voltado para pescar peixes. E Jesus vai ao encontro dele e conversa com ele falando: Pedro, você me ama? A resposta de Pedro é: Senhor, eu gosto do Senhor. Seria mais ou menos assim, parafraseando: Senhor, eu gosto do Senhor, mas eu não consigo te amar como eu deveria. Eu não consigo te amar como você merece ser amado. Eu não consigo te amar do jeito que o Senhor é digno de ser amado. Eu gosto do Senhor, mas o meu gostar não é suficiente. E aí Jesus vai restaurando Pedro e fala: então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava ensinando para Pedro era que ele poderia sim ser um homem fiel a Deus. Que ele poderia ser um homem que amaria o Senhor e que poderia dar até a sua própria vida por amor a Jesus, mas que ele nunca conseguiria fazer isso na força do seu próprio braço, na força da sua própria convicção ou do seu próprio caráter, mas que ele só poderia fazer isso na dependência do Senhor. Para você me amar, Pedro, você precisa de mim. Para você ser fiel a mim, você precisa de mim. Para você realizar algo para mim, você precisa de mim. E agora que você entende isso, eu tenho um sonho superior para você. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que é meu, porque agora você reconhece que você não me ama como você deveria, mas agora você reconhece quem você é. Agora eu posso ser em você. Às vezes Deus, para realizar sonhos em nós e através de nós, precisa que a gente tenha um esvaziamento. Pedro precisava se esvaziar de si mesmo, para que Deus pudesse enchê-lo com o seu Espírito e realizar o seu santo propósito. Então, meus irmãos, esses foram 3 encontros de ressurreição, que trouxeram ressurreição de sonhos que haviam se frustrado. Eu quero deixar aqui, rapidamente, 3 palavras de aplicação prática em cima disso que nós ouvimos hoje da parte de Deus. Queria deixar uma palavra para você. Sonhe um novo sonho para Deus.
Se o seu sonho se frustrou, se o seu plano não deu certo, se você tentou e não conseguiu, se você falhou, saiba que Deus tem sonhos sublimes, que Deus tem sonhos maiores e mais elevados para a sua vida. Sonhe um novo sonho com Deus. Se você se frustrou em algum sonho, se algo que você queria muito não deu certo, se você achou que era agora e não foi agora, se você achou que agora ia dar e não deu, não fique chorando, não fique frustrado, não fique com o seu coração quebrado. Saiba que o Senhor tem um sonho superior para você. Confie que o caminho do Senhor, que o tempo do Senhor, que a vontade do Senhor é maior do que a nossa. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E em último lugar, para você ser cheio dele, deixe ele te esvaziar. Que nesse tempo, ele possa nos esvaziar de tudo que é nosso, de tudo que é do nosso eu, de aquilo que é dele, para que aquilo que vem do céu, para que aquilo que vem do alto, possa crescer em nós. E que nós venhamos viver os sonhos superiores de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar, porque eu creio que tem pessoas que estão tendo nessa noite um encontro de ressurreição com Jesus. Que Deus está aí ressuscitando, restaurando, curando você por algo que não deu certo, por algo que se frustrou na sua vida, mas Ele está trazendo algo novo, está colocando uma semente nova no seu coração, e essas palavras estão ardendo no seu coração. Então eu quero fazer uma oração com você agora, encerrando essa palavra. Quero aproveitar nesta oração também e orar, intercedendo por você que tem uma enfermidade, você que está ansioso na sua casa, você que está passando por algum problema, alguma situação, que você precisa de uma intervenção do Senhor, eu também quero apresentar a sua causa diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a morte não pode nos vencer. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O nosso Redentor está vivo, e a morte não tem poder sobre nós, porque nós temos a promessa e a esperança da ressurreição. Senhor, nós queremos também pedir, ó Deus, por aqueles que estavam frustrados, entristecidos, ó Pai, angustiados, ó Pai, e que, Senhor Deus, viram os seus sonhos, os seus projetos, ó Pai, ruírem, estão vendo, Senhor Deus, tudo cair por terra. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, tenha um encontro com cada um agora, um encontro de ressurreição, um encontro de reviver e de trazer sonhos mais elevados, pensamentos mais elevados, projetos mais sublimes, ó Deus, é o que eu te peço nesta noite, Senhor. Alcança onde chegar o som da minha voz, traz a tua presença, traz a tua graça, traz a tua paz, traz a tua força, traz a tua cura. Cura corações quebrados, Pai, cura corações partidos, ó Deus, e nos traz, ó Pai, a ressurreição. A tua palavra diz que o Senhor é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. Calamassuri andarabacomanai. Senhor, o Senhor é o dono do tempo, o seu não é bênção, o seu espera um pouco é bênção. Nos ajude a aceitar, ó Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor nos frustra, Pai, humanamente, por aquilo que o Senhor nos tem, ó Pai, de forma superior, ó Deus. Eu peço, Senhor, nos alcança com o poder desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.